Doutora Ticiane, um assunto que muita gente fica naquela não vamos falar, que é a questão do afastamento do secretário. Como é que ficou essa questão, o porquê do afastamento do Neri? Podemos conversar sobre esse assunto? Pode, mesmo porque ele é público, não está cobertado por nenhum sigilo de justiça, e é importante que o ouvinte, que o cidadão saiba dos destinos da sua comunidade. Não há nenhum tipo de problema em falar disso. Não nos esqueçamos, Paulo, que nós saímos agora de um forte movimento capitaneado pelo Ministério Público contra a PEC 37, no qual a sociedade inteira saiu lucrando, que foi não vedar a nós, promotores de justiça e procuradores da República, o poder de investigar. E foi graças, meu caro, a esse poder de investigar que muita coisa tem sido descoberta e feita. E foi graças a isso que as ações de improbidade administrativa têm sido levadas a curso, as ações penais correlatas, quando o crime representa esses atos ímprobos, têm sido também levadas a cabo, e tudo isso, uma vez que interessa ao povo, que é o titular do poder, precisa ser levado ao seu conhecimento. Registrando mais uma vez, Paulo, que o afastamento, a decisão incidental que afastou o secretário e seu então comparsa, ela foi publicada no site oficial da minha instituição, do Ministério Público do Estado do Paraná, e teve evidentemente a cobertura da imprensa, que está livre para fazer a sua cobertura, evidentemente desde que noticie os fatos adrede falados pelo juiz em sua decisão, O que motivou o Ministério Público a pedir esse afastamento? Uma questão de coerência, A coerência, só para explicar para o cidadão, existiam duas ações, Uma ação penal para julgar o crime de fraude a licitações, E existe ainda uma ação civil pública. Essa é a ação do Ministério Público, digamos assim, Outros legitimados também assim o podem, mas aqui no caso do Ubiratã, quem entrou foi um colega meu, Um promotor de justiça entrou antes de mim com esta ação civil pública de improbidade administrativa para investigar atos de improbidade que tenham a ver com este crime de fraude à licitação. Pois bem, são duas ações, a ação criminal e a ação civil pública por improbidade. A ação penal andou mais rápida. A ação penal, que é para julgar o crime de fraude à licitação na forma da Lei 8666. Essa ação foi mais rápida e foi julgada aqui em Ubiratã pela então doutora juíza Maíra Zavataro, que já não está mais aqui entre nós, foi promovida. Ela condenou as pessoas dos réus, o então secretário e o seu filho, e condenou as penas da Lei 8666, notadamente pelo cometimento do crime de fraude a licitações. Percebendo a existência de uma ação, de uma decisão, de uma sentença, Uma sentença. Sentença é o ato judicial final do processo, digamos assim. Tendo em vista que já há uma sentença dando por certo, pelo menos em primeiro grau, a existência de um crime de fraude de licitações, o que nós do Ministério Público tínhamos que fazer, já que nós estávamos ainda no curso de uma outra ação? Se uma pessoa é condenada na primeira instância, por uma questão até de moralidade, de coerência, essa pessoa não pode continuar administrando a mesma pasta pela qual ela foi condenada por um crime. Claro que, evidentemente, o Tribunal de Justiça do Paraná pode mudar essa decisão da doutora Maíra Zavataro, mas enquanto não muda, nós temos que nos pautar por paradigmas de moralidade e coerência. Então, sabendo-se primeiramente que havia uma ação civil pública ainda em trâmite para averiguar os atos de improbidade administrativa e convivendo com essa perplexidade de se ter um condenado por fraude a licitações presidindo uma pasta ainda de fraude a licitações, e sabendo que essa ação civil pública está em trâmite e que muitas das testemunhas que serão ouvidas são pessoas subordinadas a esse condenado, óbvio, o Ministério Público não podia fazer coisa diferente, senão pedir o imediato afastamento dele. Porque senão essas testemunhas, e isso foi determinado pelo juiz, isso está na decisão judicial, essas testemunhas podem de alguma maneira sentir-se embaraçadas de depor contra a sua chefia. Isso é natural. Então, de posse dessa sentença penal condenatória, o Ministério Público, aqui de Ubiratã, ingressamos, portanto, com essa medida incidental, com base no artigo 20 da Lei de Improbidade Administrativa, pedindo imediato afastamento para que essa ação civil pública ela tenha seu curso desembaraçado, para que não haja nenhum tipo de atropelo por parte dos condenados, para que não haja qualquer tipo de influência sobre o ânimo da necessidade de se falar a verdade das testemunhas que serão ainda roladas, e principalmente por um reclame de coerência e moralidade, porque é impossível uma pessoa condenada estar ainda
Né? A gente está vendo aí o que está acontecendo no cenário federal de um condenado que não foi tirado do poder público. Olha a perplexidade que isso está dando. A gente pode conceber que isso existe em Ubiratã? Não. Se existe lá em Brasília, é paciência. Em Ubiratã, não. Né? Mas se a Câmara Legislativa decidiu que ele não sai, o Ministério Público não tem que respeitar? Não, porque essa é uma decisão política da Câmara. Nós estamos pautada por alguns critérios mais ligados à legalidade e juridicidade processal. Justiça, né? Eu promovo a justiça, a promotora de justiça. Então, em que pese tem havido essa questão da Câmara Legislativa Municipal, que deve ser respeitada, porque é isso que eu estou falando. A diversidade dos vereadores emblematiza a vontade popular, de maioria, de minoria, a confluência de ideias. Então, era natural que houvesse essa discussão bastante equilibrada de forças políticas, porque tem que ser assim. Né? Agora, evidentemente, eu estou livre desses grilhões políticos. Meu grilhão é o da legalidade. Então, quando eu cheguei de férias, quando eu vi a situação, a primeira postura que o Ministério Público teve que tomar foi algo que tivesse com base a salvaguarda de uma prestação jurisdicional idônea e muito mais, e tão quanto, na verdade, cumprir e salvaguardar os predicados da nossa República, que sem dúvida a moralidade, a coerência na prestação do serviço público tem que ser um deles. Segundo a doutora, isso pode se reverter? É possível. O advogado do secretário, ele disse que houve uma falha do cartório em não anexar a defesa. Pode haver uma reversão, se é verídico isso ou não? Eu desconheço isso, eu desconheço essa falha cartorária. Inclusive está na Folha de Londrina. Né? Mas fala-se o que quer, né? Exatamente. Fala-se o que quer. Eu não verifiquei nenhuma, é possível que mais tarde se verifique, eu não verifiquei nenhuma falha cartorária. Nesse mesmo processo, existem mais pessoas arroladas ou somente o secretário Silvio? Existem 3 réus, uma recentemente indiciada, mas evidentemente tudo isso está ainda sendo processualizado para verificar as responsabilidades de cada qual, além dos condenados.